Hoje nosso convidado é Marcelo Tristão Ataíde de Souza, o conhecido Marcelo Taz, comunicador, educador, apresentador, roteirista, ator, jornalista, diretor e escritor brasileiro. Taz foi o inesquecível professor Tiburcio, foi também o repórter Ernesto Varela, personagem criado por ele, que entrevistava pessoas comuns, artistas e, sobretudo, políticos. Isso durante a redemocratização do Brasil. Na TV Cultura esteve à frente do Vitrine, programa pioneiro que falava de internet na TV aberta. Foi um dos criadores do Cacete Planeta, apresentou o Video Show e por 10 anos coordenou a criação dos roteiros do telecurso na TV Globo. Marcelo comandou o CQC Custe o que Custar na TV Bandeirantes, que ele mesmo definiu como um produto de muito jornalismo com o talento dos humoristas à frente da câmera. Taz ficou por 10 anos no Papo de Segunda na GNT e hoje apresenta o programa Provoca e é comentarista no Jornal da Cultura da TV Cultura. E como bom explorador das fronteiras da linguagem nas várias mídias em que atua, Marcelo Taz faz uma provocação. A televisão ficou muito medrosa. Marcelo, é um prazer enorme ter você aqui no ICL. Afinal, estamos esperando por isso há tanto tempo, velho. Chico, o Chico, a sua voz, lendo o meu currículo, é assim. Eu não tenho voz de Não. locutor. É uma coisa séria. Tô falando, eu não tô brincando, não, cara. Você é um prazer, Chico. Olha, é uma alegria te encontrar. Você, tudo isso, Ernesto Varela, professor Tiburcio, mais um monte de coisa, mas você estudou engenharia civil. Aliás, eu estudei também. Olha aí. Você foi da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Em Minas Gerais, em Barbacena. Claro. Que prepara os aviadores para a Academia da Força Aérea, né? Prepara os caras que voam caça, só isso. É uma escola incrível que tem ali. Vou falar disso, né? Você trabalhou em rádio, fez rádio e TV na Escola de Comunicações e Artes. Sim. Né? Cinema e multimídia em Nova York. Na NYU, Atuou em 8 filmes. Rapaz, já chegou em 8. Escreveu 9 livros e se definiu da maneira que eu acho muito interessante. Né? Eu sou 300, eu sou 350 e um dia, afinal, toparei comigo. Como é que você disse essa frase, Ginal? Eu acho que essa frase inventaram e falaram que é minha. Não, eu acho que essa frase é sua, mas psicografando o Mário de Andrade, lá nos anos 20, com certeza. Né? Eu sou 300, eu sou 350. Eu fiz um sampler. Mas um dia, final, toparei comigo. De repente, um dia eu vou saber quem é esse cara. Mas é a impressão que eu tenho, né? Que eu estava tentando achar um roteiro para essa entrevista, um caminho, e falava assim, quem que eu vou entrevistar? O cara é uma multidão, né? É genial você falar do Mário, porque uma das fotos que eu vi até rodando aqui foi dentro da casa do Mário de Andrade, ali na Barra Funda, quando eu estava participando de um grupo de dança, na época da engenharia. Pra você ver que a vida não é aquela reta, né? Principalmente de pessoas públicas, né? Não, pessoal, não é reto de jeito nenhum. Você começa numa TV pequena até chegar na Globo, não é assim, você sai. Não, às vezes você começa lá, depois vai para todo lugar. Não, e é assim que é legal, né? Mas eu sou muito feliz, Chico, de ter tido uma vida com muitas encruzilhadas, de ser caipira, com muito orgulho no interior de São Paulo, na divisa com Minas. Aliás, tem a letra da música do Ivan Lins, né? Isso, e do Vitor Martins, que é o letrista parceiro dele, que é de Ituverava. Né? Minha Ituverava. Que é meio parente, lá todo mundo é meio parente. Você gosta dessa música, né? Muito. Que música que você gosta?
Eu realmente, a música caipira é a minha música que me iniciou, assim, né? Meu avô era um cara analfabeto, que tinha um sítio, então eu ia muito com ele lá, ouvia os peão tocando viola, tal, Mas de verdade. era tempo de Tunico Tinoco. Tunico Tinoco. Não era o sertanejo. Trio Paradador, aquela coisa maravilhosa, né? Milionários é Rico, é uma fina flor do caipira ali. Mas ali já tinha também a galera que ouvia Raul Seixas, né? E é a coisa do vinil, e aí aparece o disco do Pink Floyd, aí os Beatles e tal. Né? E aí secos e molhados, né? É muito legal, assim, essa mistura. O interior é um lugar muito legal para você. Você ficou em Ituverava há muitos anos? Eu fiquei só até os 15, porque... Bom, peraí, antes, você se chama Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Isso. Né? Isso o mesmo. Taz é Tristão Ataíde de Souza. Exatamente. Né? E Tristão da minha mãe, Ataíde de Souza. Tem nada a ver com o filósofo, professor católico Alceu Amoroso Lima. É uma coincidência. Que usava Tristão de Ataíde como pseudônimo quando escrevia em jornais. E que era muito, né, conhecido e influente. Quando eu nasci, ele era o intelectual católico. O seu nome. Eu passei a infância inteira, a juventude inteira, explicando que eu não era parente dele. Ele era muito influente, né? Ele assinava artigos gigantes nos jornais e tal. E a figura marcou muito o pensamento intelectual importante brasileiro no século passado. Conservador, né? Católico, mas enfim. Conservador no começo e depois muito avançado. Isso, Chico. Cristão foi no começo um cara bem daqueles congregados marianos, aquele negócio, e depois, né, falando do pensamento, depois... E acontecia o contrário também. Pessoas que começavam muito a avançar, Paulo Francis, né, muito avançados, e depois viravam conservadores, até de direita, assim, pode-se dizer. Né? Como Carlos Lacerda, que começou militando como comunista e depois virou o reaça fantástico. Da direita. Ou Dom Helder Câmara, que começou como integralista e terminou, né? O que nós estamos falando? De algo absolutamente necessário hoje. Eu não vejo hoje essa possibilidade, ela é muito estreita, você não acha? Eu acho que tem um medo de discordar, né, em termos de pensamento mesmo. Não, porque hoje discordar você pode tomar um tiro. Você pode tomar um tiro, ou pior, você pode continuar no mesmo lugar onde todo mundo concorda com você. E é aí que a gente sai perdendo. Aí a democracia sai perdendo. Na minha visão, na minha opinião, entendeu? Tem uma visão para nos passar já. Eu quero saber, até os 15 anos você ficou em Ituverava. Fiquei. Eu fiquei, mas já começava, enfim... A gente tinha uma caravana anual até Santos, então eu passava por São Paulo, entendeu? E comecei a ver que o mundo era um pouquinho maior que aquele que eu conhecia. Seu pai fazia o quê? Advogado. O meu avô era analfabeto, obrigou todos os filhos a ter diploma. O meu pai fez educação física primeiro. Naquela época o curso durava 2 anos. O meu avô, ele chegou com 19 anos. Papai, concluiu o curso. Você fez o que você quis, agora você vai fazer o que eu quero. Você vai fazer direito. Esse não vale. Ele teve que fazer direito. Aí ele fez direito olha, eu acho que foi uma puta sorte, que o meu pai foi não só um grande advogado ali daquela região, mas um humanista, assim, um cara que mergulhou mesmo nesse conhecimento. Dos livros, enfim. Ele te encaminhou, de certa maneira, te inspirou para a comunicação, para saber das coisas? Ele e a minha mãe. A minha mãe foi uma professora, ambos eram professores. A minha mãe tocava violino, sabe? Então a minha mãe me botou naquela época tinha o conservatório, eu comecei a tocar piano, e piano clássico, né? E o que foi incrível, com a mistura de música caipira, com aquelas coisas todas acontecendo, eu tive o privilégio eu estudei piano clássico durante 7 anos, cara. Foi assim... E eu tinha algum talento, tinha uma professora de São Joaquim da Barra, que ali na... Olha que loucura, né?
De tudo que a gente já falou que você já fez aqui, você estudou engenharia civil, eu também piano, pô. Fiquei 7 anos lá. Por isso que eu falei que você é 350, não foi? Mas aí tem muito a ver com a sua pergunta sobre a Epicar, né? E sair de casa com 15 Como é que você anos. foi parar na escola? Então, assim, eu tocando Barbacena? piano, feliz, no meio da roça, com aquela vida muito bacana, não sei o quê, eu percebi que eu estava muito longe do mundo, entendeu? Aí você falou, agora eu vou voar. Aí eu falei, eu preciso sair. No bom português, eu preciso sair dessa merda, dessa cidade, você entendeu? E aí descobri que tinha uma escola onde eu poderia fazer o colégio, tinha um vestibular para fazer, soube através dos meus amigos. Da aeronáutica. Da aeronáutica, tem um puta vestibular fudido, a gente estudou muito, eu e uma galerinha. Aí você foi... Passei, fui o único, infelizmente, aí fui para lá e fiquei na vida militar 3 anos com a maior diversidade de brasileiros que eu já convivi, até hoje. Que ano foi isso? Na TV Cultura, na TV Globo, em nenhum lugar eu trabalhei com tanta diversidade. É mesmo? Que ano foi isso? Isso foi em 75. Quer dizer, a gente estava ali na ditadura... Plena ditadura. Em plena ditadura do General Médici. Do General Médici. Transição para gás. E eu gosto de contar essa história. E não era muito linha dura, aeronáutica? Então, é aí que eu acho legal aquilo que a gente estava falando antes de poder conversar, entendeu? Discordando, né, de quem acha que os militares são todos iguais, por exemplo, né? Então, na minha turma estavam Batista Júnior, o ministro que falou tudo isso que foi falado, que desmontou a versão de que não havia um golpe. O Batista Júnior foi meu colega de turma, eu tenho o maior orgulho do Batista Júnior ter se posicionado. Você conviveu muito com ele? Muito, a gente é muito parece um cara muito correto. A gente é muito próximo, entendeu? E Arlindo Cruz era da minha turma. Era o aluno 76, o Cruz, com quem eu tive o privilégio de conviver dos 15 aos 18 anos ouvindo sambas. Ele levava samba lá para dentro da... Ele já estava no samba. Então, ele e outros da nossa turma, Bittencourt, Blair, um monte de gente que eu sou amigo até hoje. Louca. E, então, assim, eu convivi num ambiente, Chico, extremamente estimulante. Descobri o Pasquim dentro do quartel, porque tinha um colega meu que assinava o Pasquim. Eu falei, o que é isso? Isso é um jornal. Os oficiais não chiavam? Não, menino, você está lendo uma coisa... Não, era uma escola, quer dizer, tinha biblioteca, você tinha os jornais lá, enfim. Você foi lá para estudar? Eu fui para estudar o colégio, né? Eu fazia o colégio numa escola boa e pública, porque os meus pais não tinham como me bancar numa cidade grande, entendeu? E aí descobri o Brasil, literalmente. Mas você não se aplicou para conhecer a aeronáutica, para ser aviador? Sim, você não. voou? Não, eu comecei a voar, obviamente, você pode voar de carona quando você está da aeronáutica. Inclusive, na época se discutia se era legal ou não, você podia ser preso quando você faz alguma coisa ilegal. Era um pouco ilegal, mas tinha um jeito de chegar nos pilotos, né? Porque eles tinham uma empatia, porque eles já tinham sido alunos da Epicar. Então a gente chegava... Era o caminho para você ser aviador. É o caminho natural, até hoje na Força Aérea, se você quer ser um aviador, Epicar, AFA, Academia da Força Aérea, em Pirassununga. E aí, se você passa pela AFA, você começa a voar, digamos, de uma maneira extremamente complexa, né? Nós estamos falando dos aviadores de caça, que são os melhores aviadores que existem no país, assim. Alguns eu tenho o privilégio de ser amigo, entendeu? E já ter voado com eles. Mas você voou sempre de carona, você nunca pegou para pilotar? Eu nunca peguei para pilotar, mas já voei de carona com a Esquadrilha da Fumaça, por exemplo. 50 minutos. Legal, né? 50 minutos, assim... Para botar as ideias sem acochambrar, como se diz na gíria militar. Eles fazem... A esquadrilha, quando ela... Fazendo perda, jogando o avião para baixo. A esquadrilha, quando ela convida alguém para voar, e ela faz isso com alguma regularidade, mas é um privilégio que até hoje, enfim, era um dos meus sonhos. Eu voei em 2012, é muito recente esse voo e tal. Mas é uma coisa assim que, quando ela convida, eles fazem um teste na primeira manobra
para ver se o cara não morre. Se ele aguenta, né? Fazem uns logo para apavorar, assim. Se você curtir, der risada, podemos ir, podemos. É uma coisa ultra. Mas você não quis virar piloto lá? Eu quero virar piloto, vou te dar em primeira mão. Eu quero virar piloto a partir do ano que vem, eu vou tirar o meu brevet. É sério? Sério, eu acho que agora chegou a hora. Eu tenho vontade, porque eu conheço bastante, eu já voei bastante, vários tipos de aeronaves, né? Eu já saltei também, né? De voo livre, né? De asa delta e tal. Eu gosto de voar, eu gosto de voar, entendeu? Eu pensei que você tinha saltado de paraquedas. Não, de paraquedas não, porque eu fraturei os calcanhos, então não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por que você não seguiu para ser piloto naquela época e como é que você foi parar na engenharia a partir daí? Porque eu percebi que eu não tenho vocação militar. Eu não consigo conviver com a autoridade, Chico Pinheiro. Eu tenho uma certa dificuldade. E eu acho legal falar isso de uma maneira transparente, porque eu falei isso lá. Falei, não tenho vocação militar. E acho que não tenho mesmo. Assim, eu gosto, às vezes, de querer debater as regras do jogo, entendeu? E isso na vida militar não existe, né? É uma hierarquia, não se discute. Como dizia o general Pazuello, né? Um manda e o outro obedece. Exatamente. Não é isso? Essa é a regra. Eu respeito muito assim, a vida militar, como eu já disse, eu sou amigo desses caras. Eu entendo o quanto que os militares brasileiros são mal remunerados, trabalham de uma maneira impecável. É a junção deles com a sociedade que surgem coisas como a Embraer, por exemplo, que é um projeto misto, né, de sociedade civil e sociedade militar. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de citar esse meu passado, porque é legal a gente começar a se olhar no Brasil como sociedade e se ver diversa, entendeu? Tem os militares, tem o pessoal das artes, tem o pessoal do teatro, tem o pessoal do jornalismo, do humor. Sabe, é legal que isso tenha uma... Você não acha? Tenha mais uma troca, sabe? Eu acho que tem uma troca. Agora, com relação aos militares, não estou falando de todos, evidentemente, né? Mas a nossa tentativa de ser uma democracia, todas as ameaças que a gente sofreu, veio de setores militares, né? Desde a República, desde o golpe da República, né? Todos. Getúlio, você bota aí também? É um pouco, né? Porque o Getúlio... Porque assim, porque eu gosto de falar assim, algumas tentativas que eu abomino. Por exemplo, o golpe do Estado Novo, ele tinha um bando de militares ao redor dele, né? O general Dutra, o Eurico Gaspar Dutra. Sim, assim, mas assim, para mim a força militar, como o nome diz, é uma força, né? E depende de quem está lá nesta força. Então, o Batista Júnior, por exemplo, é um militar. E foi agora que ele destravou uma versão errada. Ele teve uma coragem de destravar. Você concorda, não? Mas teve um militar lá que estava escrevendo o plano do punhal verde e amarelo, disse que era e teve um outro militar que falou não, entendeu? Sei. E a gente nunca olha para esse militar que falou não. Mas acontece que não pode ter ninguém que diz sim, na minha opinião, porque eles têm as armas, né? Aí é danado. Então, mas aí que eu falo de força, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, uma coisa agora em relação aos Estados Unidos, preocupante, mas assim, muito preocupante. Né? Acho apavorante. Porque é uma força que está lá, entendeu? Então, dependendo da pessoa que está no poder, a força é usada de uma maneira absolutamente contra a sociedade, entendeu? Da mesma maneira que a tecnologia, as redes sociais, se virarem um monopólio na mão de poucos, também podem ser usadas desta maneira. Então, você entende? Não é necessariamente a força militar, mas a força do poder, mas a força dinheiro. Da arma, velho, ela é danada. Essa daí... Porque essa é definitiva. Você nega, pode discutir tarifa, o que você quiser com os Estados Unidos. Se vocês botarem arma, a gente tem que falar, pô, acabou. Eu concordo com você. Mas tem gente muito boa lá. É isso que eu conheço, entendeu? Tem gente muito competente, que precisava falar mais, mas uma das regras da vida militar
é que você não pode falar. Esses que a gente conhece, que são falastrões, inclusive eles Fazem. Então, eles estão cometendo um erro no protocolo militar, em sendo falastrões. Mas às vezes custa caro. Caríssimo. Caríssimo. Bom, voltando aqui, e como é que você foi para a engenharia a partir da EPICAR, dos cadetes do ar? Aí é uma coisa que eu consegui juntar. Queria ser engenheiro? Eu queria entender como as coisas funcionam. Isso até hoje eu sou assim, né? Você fez engenharia? Eu fiz engenharia civil. Então, eu também. Só não me formei. Eu Cheguei ao último ano e... Eu gosto, assim, e hoje eu entendo, assim, analisando a minha carreira hoje de comunicador, eu não conseguiria fazer as coisas que eu fiz. Inclusive o professor Tibúrcio. Mas você terminou o curso de engenharia? Eu fiz comunicação também, junto com engenharia. Eu fiz essas duas coisas, mas eu abandonei no último ano porque a Mas eu comunicação... terminei assim, Chico, eu abandonei tudo uma hora e fui fazer teatro com Antunes Filho. Então, eu estava fazendo engenharia, comecei a fazer teatro, abandonei tudo. E com gente fantástica, né? Antunes Filho, Miguel Filho Arraes, quem mais? É o meu grande mestre, assim. Aí, quando eu volto para a vida... para conversar com meu pai, né? Ele estava esperando. Eu estava fazendo engenharia e comunicação. Eu falo, papai, eu já estava começando a fazer vídeo com o Fernando Meirelles, com o Paulo Morelli, com o Olhar Eletrônico, o Tonico Melo, Marcelo Machado, o Dario Vizeu, uma galera animadíssima com câmeras de vídeo, né? Quando eu dou a notícia para o meu pai, ele fala, mas o que você vai fazer? Engenharia? Eu falei, não, vídeo. O que é isso, né? O que é isso? O que é vídeo? Porque a gente não sabia o que era vídeo. Não existia vídeo, né? É difícil. Dependendo do lugar que você falasse, o cara achar que você ia trabalhar numa vidraçaria. Fazer vidro, Não existia, os vídeos cassetes estavam chegando. Então, enfim, era uma coisa muito inovadora, né? Um pessoal muito disruptivo. Agora tem umas palavras para isso, disruptivo. Né? Era uma startup. Que vive num lugar distópico. Essas coisas, palavras que aparecem, startup. Quer dizer, a primeira vez que eu te vi na televisão, e eu sou um pouquinho mais velho, já era jornalista, tinha trabalhado no jornal impresso, estava na TV Globo, né? Aí um dia eu liguei a televisão lá em Belo Horizonte, estava Ernesto Varela, eu falei, de onde saiu esse cara? Né? E entrevistando Paulo Maluf, e perguntando na lata assim, como é que é? O senhor é corrupto? Foi essa pergunta. Se é verdade. Eu verdade, dei a chance dele confirmar. O senhor é corrupto? É verdade que o senhor é corrupto. Ele não quis responder. O que aconteceu? Teve que responder agora, em 2025. Ele devolveu 210 milhões de reais. Ele está em prisão domiciliar, né? Está lá. No fim da vida, porque já está com mais de 90 anos e doente, né? Eu tenho uma coisa assim, até para reconhecer em relação ao Paulo Maluf, ele nunca me recusou uma entrevista. Ele sempre sabia que eu ia pegar no pé. Ele era muito hábil nas entrevistas e isso, assim, que para mim é uma característica que os políticos de hoje são mais medrosos, entendeu? Eles têm medo de dar entrevista. Assim, entrevista assim, onde você Por mais louco que fosse o político, né? Assim, louco que eu falo assim, de abusar, ou corrupto, ou que for, chegava ao nível que a gente tem hoje, né? Que hoje, né? Você ouve, você olha, não é possível que esse cara está falando. Mas o que está acontecendo hoje, para mim, é bem diferente. Assim. Mas hoje uma tentativa de destruição mesmo, de um país ou da política, entendeu? E não estou falando só do Brasil, né? Para mim, nós não estamos vivendo uma disputa com a direita e esquerda. Assim, a gente tem pessoas que querem destruir mesmo, assim, qualquer estrutura democrática para se manter no poder. Seria possível o Ernesto Varela hoje? Com certeza. E existem pessoas aí fazendo um trabalho... Está fazendo algo semelhante? Olha, você gosta de podcast? Tem um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília. Sim. Esse é o meu jornal nacional. Eu ouço as notícias, o Medo e Delírio, ele dá um resumo da semana com humor. É uma loucura, né? Mas com humor que faz você... Assim, o humor é uma coisa muito eficiente, né?
Por isso que eu cito o Medo e Delírio, porque para mim tem a ver com CQC, com Varela, com ousadia, com você entrar num lugar que o cara não está preparado para te... Mas o personagem Ernesto Varela tem lugar hoje? Eu creio que sim. O lugar tem, né? Tem que ver onde, quando, com quem, entendeu? Eu acho que os espaços são ocupados desse jeito. Pois é, você tem vários talk shows na televisão e também na internet. Você nunca pensou em o Ernesto Varela, que já está mais velho, sentar e fazer entrevista como o Jô fazia? O Chico, eu nasci com defeito de fabricação. Eu não tenho nostalgia, assim, eu não tenho nostalgia do que eu já fiz. Eu sempre... Já passou. Não, assim, eu não vou fazer o Varela de novo. Eu já fiz o Varela. Por que era o Ernesto Varela? O nome? Foi você que inventou? Fui eu e o Fernando, né? Por que Ernesto Varela? Então, a gente estava buscando um nome que fosse com credibilidade. As pessoas falaram, não, esse cara existe, né? Então, o Ernesto... Ernesto Palha? O Fernando trouxe o Ernesto. Eu creio que tinha a ver com o Palha. E o Varela, para mim, é um nome, assim... de um imigrante, mas que... E a gente criou uma história do Varela, que ele morava no Tucuruvi, era filho único, o pai já tinha morrido, mãe solteira, entendeu? Mãe que cuidava dele, tinha um Chevette, tinha uma Barça. Vocês criaram? Criamos, assim, eu criei... Mas era o Varela, não era o Ernesto Varela? Era o Ernesto Varela. Era o Ernesto Varela, que era esse cara aplicado, recém-formado, que fazia o dever de casa, fazia a pauta com todas as perguntinhas, ia com o papelzinho, assim. Isso foi em 83, né? 83. O Ernesto Palha já era repórter. Já. Pode ser. Palha, sinta-se homenageado, uma grande homenagem, né? E o Varela teve, assim, uma credibilidade, vamos dizer assim, de que na cobertura das Diretas Já, que a gente foi para o Congresso, né, o Varela já começou a ficar conhecido, o meu crachá era Ernesto Varela. E as pessoas achavam que era o seu nome, né? Não era Marcelo Tristão Ernesto Varela. Ernesto Varela. Você era chamado pelas pessoas? Varela, eu era o Varela. Varela, o Ernesto? O Varela. Aí começaram a me confundir. Não, mas ele, Marcelo é Varela. Aí, enfim, é um começo de carreira bem complicado, né? Quando você fica muito conhecido. Eu acho uma coisa bem complicada. E esse modelo do Ernesto Varela, que é um jornalista, mas cheio de ironia, de humor, né, de espetar mesmo o entrevistado, ele foi depois, né, replicado no CQC, por exemplo. Né? E aí tinha vários Ernesto Varela. Os criadores do CQC só me falaram isso no último dia que eu estava no CQC. Falaram o quê? O criador desse formato se chama Diego Gebel, é um gênio, é um cara muito talentoso, junto com Mário Pergolini, que era o apresentador lá da Argentina. Ele fazia... O modelo é argentino. Ele estava na cadeira que eu ocupei aqui no Brasil, ele estava na cadeira central, o Pergolini, parceiro do Gebel, na criação do formato, entendeu? E aí depois eu fiquei 7 anos aqui na Band, né, no CQC. Aí no último dia o Gebel falou, vem aqui na minha sala. O argentino? O argentino, quero despedir, sabe, queria tocar um tango, assim, de despedida, não sei o quê. Ele falou assim, tem uma coisa a te contar. Eu falei, o quê? Quando criamos o CQC, nos inspiramos. Assistimos las cintas magnéticas de Ernesto, VHS, né? Virou Ernesto. Eu falei, mas você tinha que ter me falado isso antes de eu fazer o contrato. Que ia valer muito mais, cara. Né? Mas eu acho muito legal ele ter falado isso, porque o CQC... Mas eu vi o muito CQC, mais do que Varela. Eu vi o CQC e eu vi o Ernesto Varela o tempo todo. O CQC é um projeto muito ousado, eu acho muito ousado mesmo, que a gente, inclusive, não sabia se aquilo ia dar certo aqui, porque eu achava ousado demais quando eu fui convidado. Tão ousado que projetou Jair Bolsonaro. Porque Deus Alguns acham isso, você acha? Acho. Acha mesmo? Acho que... Por quê? Me explique. Pela exposição excessiva dele... Mais do que a capa da Veja? Quantas vezes ele saiu na capa da Veja? Mas quem é Veja, rapaz? Quem é Veja? A Veja pautava o Brasil naquela época. Pautava o Brasil, mas o povo vê televisão até hoje, né? Não. As pessoas veem televisão. Você já esqueceu, Chico? Não esqueci não. Você já esqueceu. Não, senhor.
as pessoas Veja que elegeu liam a Collor. Veja... Sim, mas a A Veja... Veja impediu que o Lula fosse presidente. Sim, mas a Veja só ganhava. E a Veja bancou o Bolsonaro. Mas a Veja só ganhava essa importância quando ela era replicada pela grande mídia televisiva, né? Aí sim, porque senão morria lá na capa, né? Ô, Chico, Eu vi muitas capas da Veja, não me lembro agora, uma que não deram nada. Eu posso contrapor essa sua... Contrapõe, é só uma pressão que essa eu tenho. sua visão, porque eu comecei a perceber quem são as pessoas que têm essa visão. São todas pessoas de esquerda, né? E principalmente do PT, sabe? Pra você saber, eu não sou do PT. Não, eu sei, mas Agora, eu estou falando sou de que esquerda. eu fiz uma investigação mesmo, investigação jornalística. Mas eu não estou dizendo, olha, cuidado, eu não estou dizendo que a culpa... Não, você falou que o CQC é responsável pelo Não, Bolsonaro. eu fui em parte responsável pela projeção. Agora melhorou. Não. Na primeira vez que você falou, você não falou isso. Mas eu sinceramente, eu acho que eu nunca tinha visto na televisão o Jair. Porque o Jair... Você nunca tinha visto? Não, uma vez ou outra ele falando alguma coisa. Eu acho que é o seu viés. Essas figuras, eu acho que é o seu viés. essas figuras como o Jair e outras, eu não acho que é errado, não. O CQC ouvia, inclusive espetava bastante. Só espetava. Mas a gente não percebia, como hoje muita gente não percebe, né, que a extrema-direita no Brasil faz isso nas redes sociais, né? E na televisão. Batam em mim, E aí na falam umas televisão. maiores asneiras, né? E Aí na vem televisão, Chico. asneiras e mentiras, né? E fake news. A pra extrema-direita continua utilizando as emissoras, os jornalistas, às vezes uma emissora de jornalismo, às vezes aqui no ICL, a câmera fica ao vivo várias vezes, dando voz para o Malafaia, para o Bolsonaro. Isso eu acho que a gente tem que entender que não é legal, entendeu? Mas hoje eu estava vindo para cá, eu estava vendo um outro canal aqui que compete com vocês, a Jovem Pan, e era o menino lá ao vivo, falando sem parar, o Nicolas, entendeu? Então assim, e falar que o CQC deu visibilidade para o Bolsonaro. Não, porque assim... O CQC é o responsável. Mas só para Você deve ter sido muito cobrado ou xingado. Como me senti cobrado aqui. Não, me perdoa. Não, assim, eu discordo muito dessa visão, entendeu? E só quero apontar com muita tranquilidade, porque isso para mim não é uma questão mesmo. Assim, eu tenho certeza que não é isso. É que existe um partido que quer arrumar um fator externo para a existência do Bolsonaro e não quer assumir a sua parte. Você acha que o PT não tem uma parte aqui no aparecimento do Bolsonaro? Para mim, essa é o xadrez que eu estou querendo jogar com você. Na hora que as forças progressistas entenderem que a falta de debate com transparência sobre a corrupção que aconteceu nos governos de esquerda... Mas nós tivemos debates fantásticos de PT com o PSDB. Então, mas hoje não tem. Mas eu imagino é que... Você acha que hoje tem um debate... A figura do Jair, por exemplo, ela foi uma figura, né, alimentada por setores da extrema-direita, inclusive militar, para ocupar um espaço que havia sido perdido desde a redemocratização. O general Geisel, depois de deixar a presidência, falava, né? Esse Jair é um mau soldado. Sim. Falou com Leônidas. Sempre foi. No livro dele ele fala. Então, um cara que é um mau soldado e que não passou de... Na verdade, ele não passou de tenente, né? Ele era um tenente, que se aposentou. Nem chegou a capitão. Um tenente... péssimo não militar, estudou nada, que não sabe nada, que tosco, não tem nem, que tem pouquíssimo. Militar. Isso é que é interessante. De repente ele vai ficando popular, os caras falam, opa, não tem tu, vai tu mesmo, que a gente depois manipula, e não é bem assim, né? Sem querer voltar e só citando, falar do CQC como responsável do Bolsonaro é de uma irresponsabilidade. Não diz que é responsável. Não, eu estou dizendo. É de uma responsabilidade de não enxergar essa macro mudança que nós estamos vivendo. Não é para amaciar, mas eu gostava de ver o CQC, inclusive
para ver o Bolsonaro lá. Sim. Porque os repórteres chegavam, eram irônicos, debochavam, batiam. O que a gente não percebia é que, apanhando, sendo ridicularizado, o imbecil crescia, né? Discordo. Eu acho que ele cresce. Discordo. É igual você não querer ver a sujeira debaixo do tapete, cara. Não, já existia um caldo de cultura. A sujeira está debaixo do tapete e tem nome. Chama baixo clero. Os jornalistas dão um nome para aquilo. Só que eles não falam no baixo clero. O CQC, na minha opinião, desculpe, na minha humilde opinião, ele deu um furo de reportagem. Existe um baixo clero, que é uma coisa que todo jornalista sabe. E jornalistas, eu amo essa profissão também, Chico. Assim, eu frequentei redação da Folha, entendeu? Frequentei redação do Estadão, frequentei redações com Mino Carta, né? Isto é, frequentei redações assim... riquíssimas. Porra, Otávio na Folha, tive esse privilégio mesmo de trocar. E o que mais me fascinava era quando eu chegava de Brasília, ou quando eu estava até em Brasília, aquela conversa do cafezinho, que é ali que você sabe o que está acontecendo. Eu falava, caralho, por que vocês não falam disso? Só fala aqui no cafezinho, não fala lá. Por que não sai na notícia isso? E só sai aquela declaração. Não, hoje o presidente falou, não sei o quê, não sei o quê. Estou exagerando, tá? Mas nunca saía aquele bastidor, aquele imbecil, aquele cara que dormiu. Isso não saía, você lembra? Não saía. Isso não saía. Isso era ignorado. O CQC foi lá, a gente fez uma coisa que eu lembro que foi uma travessura muito legal, a gente conseguiu incluir a cachaça na cesta básica. Um pedido para incluir a cachaça na cesta básica, colocando umas meninas, como se faz em Brasília, a gente mostrou, umas meninas pegando a assinatura dos senhores congressistas, entendeu? E eles assinaram. E eles assinaram. Então a gente meio que hackeamos ali um pouco. Eu achava genial. Com toda a humildade, a gente hackeou um pouco uma parte que o jornalismo não fazia, entendeu? Como hoje... eu vejo youtubers fazerem coisas que o jornalismo não está fazendo, como o Felca, por exemplo. Pois é. O Felca deu um furo de reportagem agora, você concorda? E é uma brecha que surge e que eu, como jornalista, eu acho que a gente deve se sentir desafiado. O entendeu? Felca é uma crítica feroz aos jornalistas do Brasil inteiro, porque ele fala, o que vocês tinham que estar fazendo? Não é? É isso mesmo. Por que vocês nunca viram isso? Está rolando direto. E isso não é um confronto para mim, isso é só uma provocação. É uma experimentação, né? E você vê hoje alguma coisa parecida acontecendo? Eu vejo na internet, né? Não, estou falando eu já citei um podcast. Na TV não, né? Na TV eu vejo pouco, infelizmente. Eu acho que a TV continua medrosa, né? Ela pouco ousada, ela não aprendeu com a perda de relevância dela. A perda de relevância da TV, para mim, é muito clara, né? A gente não precisa falar disso, né, Chico? A TV tem muito menos relevância do que ela já teve. Por quê? Porque ela ficou muito acomodada, assim, entendeu? Isso, claro, tem exceções. Movimentava uma montanha de dinheiro e depois começou a dividir esse orçamento, né? Esse faturamento. Mas antes dela perder a montanha de dinheiro, ela estava acomodada, ela ficou pouco ousada, e essa é a minha tese, assim, quando você não é ousado, você perde até o dinheiro. Mas não é uma questão do tempo? Esse modelo, a TV aberta, não tá morrendo, não está agonizante? Não necessariamente, porque nós, infelizmente, vivemos num país desigual, né? Tem gente que só tem acesso à TV aberta. A maioria da população ainda... Não, além do que é uma ferramenta incrível, né, para a educação. Mas olha, eu me lembro, né, do tempo de rádio, né? Quando eu nasci, não existia TV, foi 53. Né? A TV veio depois. Aparecer na vida das pessoas depois de 1960. Né? Final dos 60. Né? Então não tinha TV. As pessoas ouviam rádio. E a rádio era uma coisa estupenda, mas ver a rádio FM acabou com a AM, levou um certo tempo. A TV aberta não estaria vivendo uma coisa semelhante ao rádio AM, que existe até hoje, mas... Existe até hoje, não, a TV deveria estar se transformando, como de fato está, entendeu? Mas só que ela está se transformando na pancada, entendeu? Se ela se alinhasse com o público, onde que está o público hoje? Me diga.
Você vive onde? A maior parte do seu dia, Chico Pinheiro? A maior parte do meu dia eu vivo no celular. Você vive dentro. A minha mãe chamava isso de tabuletinha, né? Tabuletinha. Se a TV ignorou a tabuletinha durante anos, agora ela está pagando um preço. Mas agora ela está querendo entrar aí. Mas Ela- quando ela entra aí... Quando ela entra aí, ela cai do skate. Sabe um tiozão querendo andar de skate? Porque aí ela vai competir com uma linguagem e uns formatos Ela não que sabe, ela não tem, né? ela não sabe, ela não tem musculatura, ela não tem ginga, ela não tem um jeito autêntico, a palavra é autêntico de falar, entendeu? Porque não é porque... Podemos falar de concorrentes aqui? Não. Claro, que é concorrente. Cazé TV. Eu atualmente, Fantástico, Cazé atualmente vejo futebol, vejo Copa do Mundo de clubes e tal, vi na Cazé TV. Por quê? Porque o Cazé é um moleque simpático? Não, ele é, mas não é por isso. É porque tem um puta time de jornalistas ali, um time de técnico, um time de comercial, é um pessoal que... E muitas vezes chega em lugar que os outros não chegam, né? Mas que poderiam chegar, se você tivesse essa visão, entendeu? Até, inclusive, tem vários jogos de futebol que você só tem na TV Cazé, você não tem nos outros. E a audiência dele começa a ser igual, ou às vezes até maior do que a da TV aberta, entendeu? Por quê? Porque é bom pra caramba. Porque os caras sabem fazer. Os caras são autênticos, é daquele jeito que eles falam, não é daquele jeito meio radiofônico. E aí, galera, não sei o quê. Até o humor é todo roteirizadinho e tal. A gente precisa, assim, ser mais se você for olhar, autêntico, na verdade. Pega, por exemplo, Domingão do Hulk, que é uma cópia evoluída, mudada do Domingão do Faustão. Que, por sua vez, é o programa Silvio Santos. Se você for retroceder, você vai à Rádio Nacional. Mas não necessariamente eu acho isso ruim, você entendeu? Não, mas eu estou falando... Eu acho que a televisão, ela tem os seus... Você não tem uma linguagem completamente nova aí. Você tem uma coisa que vai se... Você tem uma opção por jogar na defesa. Vamos usar formatos que deram certo, inclusive em outros países, né? O pessoal compra formato e o CQC, inclusive, é um formato de um outro país que a gente adaptou para o Brasil, por exemplo. Para mim, isso não tem nenhum problema. O problema é quando você vai deixando de ser original, entendeu? O dia que você não for o Chico Pinheiro, mineiro, com as suas características, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de perguntar, de conversar, você perde o seu ouro, entendeu? Mas o original, e aí não é jogar confete, o original é eu ligar e tem um Ernesto Varela, falei, de onde saiu esse tipo de coisa, né? Isso daí. Ou o professor Tiburcio. Professor Tiburcio. Ali aí é mais difícil até de explicar, porque o Tiburcio parece um... Porque sim. Ele veio do porque sim, não é resposta. Não é? Pois é. Por quê? Porque... E com o celular na mão, né? Um smartphone, né? Em 94 a gente gravou o Porque Sim. É um mistério. Smartphone. Procurando a resposta, né? É uma coisa curiosa. Eu lembro que nessa época, pouco antes disso, eu usava o celular, primeiro aquele StarTAC, né? Que você abria assim, um tijolo, né? Tijolão. Depois eu tinha um BlackBerry. Eu tive BlackBerry. Que era um que você conseguia botar algumas mensagens, alguma coisa. E-mail, você conseguia escrever. Um dia eu estava no aeroporto de Congonhas, daqui de São Paulo para o Rio, e chegou um pessoal e falou do iPhone. Tá vindo aqui, a Apple está lançando, você vai ter um negócio. Eu falei, não gosto disso, não. Quero. Eu já tenho isso aqui. Eu já tenho isso aqui, não preciso mais do que isso. Isso aqui, para mim, é telefone, é para falar e ouvir o que os outros falam. E, no máximo, mandar uma mensagenzinha. Não, mas aqui você vai ter tudo da sua vida. Eu falei, não quero ter isso nunca, né? Tá aí agora, né? Tá aí, né? Dentro dele. O mundo inteiro, né? É uma mudança, eu acho que nós não processamos. Mas o professor Tiburcio já sabia disso. O Telekid já usava um. E é ficção, né? O que é a ficção, né? O lúdico, né? Por isso que eu dou muito valor ao artístico mesmo, né? A criação, né? Quando você cria com liberdade, cara, acontecem coisas absurdas até você contar uma história que ainda não existe, né? É engraçado isso. Mas o que você sempre quis com essas coisas fantásticas que você criou, que você viveu? Você tinha assim, eu quero chegar a fazer tal coisa?
Alguma coisa que você fala, isso aqui vai me realizar? Você tinha um sonho. O Chico, eu sempre busco me conhecer. Esse eu acho que é o que me move. Eu acho que Conhece-te a ti mesmo. Não, cada vez que você vai fazer um trabalho e aquele trabalho tem coisas que você não sabe fazer, é um jeito de você avançar umas casinhas no joguinho, entendeu? E isso não é frase feita, não. Assim, eu adoro quando aparece uma coisa que te desafia. Eu falei, isso daqui eu não vou saber fazer. O telecurso foi isso, o Tiburcio foi isso. Atualmente eu estou fazendo a curadoria de um MBA, eu nunca pensei que eu fosse ser tão metido, junto com Carla Valente, que é uma profissional de liderança. A gente está fazendo um MBA de comunicação e liderança. Outras coisas de Cartoon Network, por exemplo, né? Eu tava na USP Leste ontem. Você já foi na USP Leste? É uma USP, cara, na periferia da cidade. Cara, é muito pujante a diversidade de gente lá. Aí vem aqueles micróbios, aquelas crianças, entendeu? Que falam que cresceram vendo o Telekid. Mas eu falo, mas como? Eu falei, em que ano que você nasceu? O cara nasceu em 2000 e não sei o quê. E aí você vê que essas mídias estão todas juntas, assim. Então a oportunidade hoje de criar coisas é gigantesca, cara. E estamos num país que tem uma necessidade disso, estamos num país que tem, de um povo muito criativo, receptivo, o brasileiro é receptivo à novidade, cara. Vai tentar fazer um francês, fazer uma coisa que ele já faz de um outro jeito, ele não quer, entendeu? Eu acho que a gente explora pouco isso. O alemão, se for fazer, ele vai falar onde está o manual. Desse jeito eu não quero, tal. E no Brasil você tem assim a primeira universidade de inteligência artificial da América Latina. Isso nós vamos falar. É em Goiás, é em Goiás, cara. Como é que é? É na Federal de Goiás. A2IA. A2AI. A2. A2AI, Associação Internacional de Inteligência Artificial. Associação, eu até anotei aqui, ó, que você é um membro notável, um negócio assim? Membro notável é uma palavra, assim, generosa para dizer que eu não sei nada desse assunto. International Association of Artificial Intelligence. Não, são nerds muito... Assim, isso é no Brasil? Isso é no Brasil, claro, e com ramificações de estudos com outras instituições fora do Brasil. E eles me chamaram para provocar. Eles falam, nós queremos que você venha para cá. Mas você já navegou em tudo da área de comunicação, então seria absurdo não te convidar. Não, mas isso tem a ver, eu não tenho a menor dúvida, com a minha formação nas exatas, de engenharia. Ah, é? Claro. E quando eu estive na NYU, eu não estudei só cinema, eu estudei telecomunicações interativas, chamava isso naquela época, em 88. Então eu tive contato com tudo isso há muito tempo, 1900 e bolinha, né? 1988, faz muito tempo. Então, de lá para cá eu comecei a me interessar cada vez mais, acompanhando como profissional mesmo e usando quando eu podia. Eu não tenho dúvida que o Telekid só existe porque eu naveguei na internet em 88, entendeu? Então o Telekid navegava de uma certa maneira numa tela de computador, entendeu? Então, sei lá, quando você conta uma história, você se baseia em coisas que você já fez, é sempre assim, né? E, enfim, por isso que eu gosto de coisas que eu não sei, Chico Pinheiro. Pois é. Eu não como sei estar também, aqui com você. Eu não sei também, mas eu... né? Só sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. É bom desconfiar. Desconfio de muita coisa. Desconfio que essa coisa chamada inteligência artificial... Isso. É um trem muito complicado, né? Complicado é. Porque pode ser o fim do processo de civilização humana. Tudo pode, né? Pode ser o fim do... Ou pode ser apenas um jeito de vender livro. Você dizer isso, entendeu? Eu sou mais da segunda hipótese. De vender livro. E vender livro é legal você falar que vai acabar o mundo, né? Porque você está trabalhando com o quê? Com pânico. É uma coisa muito antiga. O medo. Medo vende pra caramba. Se o pessoal fizer um corte da nossa conversa e tiver medo,
vai ter mais clique. E não tem problema, é natureza humana. Nós só temos que ter cuidado para não cair em alarmes falsos. Eu estava conversando Entendeu? aqui há poucos dias com o Eugênio Butti, que escreveu... Sim, Você entrevistou ele é um no querido. Provoca, né? E é da ECA, da ele Escola de escreveu- Comunicação e Artes, da USP. Lançou há 2 meses, lançou 2 livros, um deles chama Razão Desumana, Isso, não é? Que fala de inteligência artificial. sim, sim. Por que é uma razão desumana? Então, eu tenho ótimas conversas com o Eugênio, porque a gente discorda muito, né? E a minha visão é assim, nós precisamos olhar para a palavra artificial com mais cuidado, porque Porque o artificial, nesse sentido, é desumano, Não, embora seja criado não, por um humano. não. Essa comunicação que a gente está fazendo aqui agora é totalmente artificial. Nós estamos usando artifícios. No sentido... Não, nós estamos falando, isso daqui é uma língua que foi criada, que tem indígenas que não entenderiam o que nós estamos falando, que tem árabes que não entendem o que nós... Isso daqui é um artifício, é artificial. Assim como os algoritmos também são artificiais. Então não tem uma novidade, começa por aí. E depois que quem fez engenharia, e você fez, sabe que as mudanças exponenciais, elas começam muito silenciosas. A inteligência artificial tem uma data de início, 1956. Dartmouth College, Estados Unidos, é a primeira conferência de inteligência artificial. E isso vem crescendo há muitas décadas atrás. E agora tem gente que acha que ela nasceu com o ChatGPT. Você entendeu? É uma pista muito falsa. E posso só terminar esse Talvez conceito? se você for pesquisar mais, você vai descobrir que ela nasceu, a não ser Com a escrita. com os gregos. Com a escrita. Eu acho que ela se você for ser rigoroso, é o início da escrita, 3.500 anos antes de Cristo. É o primeiro código, né? A inteligência artificial também é um código, só que é um código exponencial, que varre milhões de camadas de busca, entendeu? Muito diferente do Google que a gente usou até Você não teme que, por exemplo, essa coisa inevitável, que é a presença dos algoritmos, possam conduzir as pessoas a abdicar completamente da sua própria razão, da sua experiência e seguir exatamente por onde os algoritmos as levam? Eu poderia te perguntar o seguinte, Chico, você não teme que o cigarro possa prejudicar as pessoas a partir da hora que ela não perceba que aquilo faz mal para ela? É a mesma pergunta. Ou o álcool, ou o jogo, ou as bets. Eu falo de toda a civilização, né? Porque Mas aí é que entra os criadores de pânico, né? Porque a inteligência artificial generativa, que é essa que nós estamos falando, não tem nada a ver com a inteligência geral, a AGI, Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral. Nós estamos, Chico, muito... Bom, aí nós estamos falando... Não é esse assunto, é um outro assunto. Quero falar então de Big Techs. Opa, esse é bom. Porque Esse é bom. é aí que vive, principalmente aí que vive e prolifera a inteligência artificial. Porque Sim. tem muito dinheiro, Sim. tem muito poder, Sim. né? Sim. É aí que eu te pergunto. Aí rola um monopólio. Esse é o perigo. Para mim, a gente não perceber que nós estamos vivendo uma concentração cada vez maior de poder. Nós que questionávamos as emissoras de televisão, né, o monopólio da informação, hoje o monopólio é muito maior. Você pega uma empresa dessa, uma Big Tech, vale, sei lá, 5 trilhões de dólares. Várias vezes, e é onde... 10 trilhões, várias vezes o que o Brasil produz durante um ano, então, PIB, né? Isso prejudica o quê? Concorrência, criatividade, o ecossistema todo né, de criadores de novos, inclusive algoritmos, né? Isso não é legal, inclusive, né? É o antitruste. No Brasil tem muita gente especializada nesse assunto, que é ultra relevante, né? Tem que haver competição. Não existe competição quando você tem 3, 5 empresas globais que tomam conta de tudo que a gente faz, inclusive onde nós estamos agora, né? Nós estamos dentro de uma plataforma que é do Google,
né? Sim. E é assim. E não tem problema. Aliás, uma plataforma excelente, uma plataforma maravilhosa. O problema não é o fato disso estar... não é apenas o fato disso estar num monopólio. É isso não ser transparente. Isso não ficar conversado. Isso não ser debatido na sociedade, né? O quanto que isso prejudica. E aí tem discussões que se abrem, que eu acho que são muito atuais, que são importantes. O quanto que um juiz tem força para barrar, deve ter força, né, para confrontar uma Big Tech dessa, né? Ou da Big Tech fala, eu vou decretar a sua morte. Isso. A sua morte financeira. Isso. Né? E agora, o Brasil, é bom a gente reconhecer isso também, começa a ser visto como uma referência dentro desse debate. E eu não estou aqui defendendo o ministro A, B ou C. Não, eu estou dizendo que intelectuais importantes americanos, um deles foi entrevistado no Roda Viva agora recentemente, eles começam a falar o seguinte: pô, aqui nos Estados Unidos a gente começou uma situação nova aqui, a gente não sabe reagir a ela. E aí vimos que o Brasil começa a confrontar de uma maneira... Logo daqui você vê sair, depois de 21 anos de ditadura, você vê sair um modelo de democracia. Um modelo que... E é bom falar que a Europa é quem começou tudo isso, né? A primeira vez que o Mark Zuckerberg suou numa corte foi na Europa, na Comunidade Europeia. E foi isso que depois fez com que os Estados Unidos também fizessem a mesma coisa com ele, botasse ele na corte. Foi na questão do Cambridge Analytics, não foi? O Cambridge Analytics é muito legal, o Cambridge Analytics, porque é isso. Foi com a corte pressionou. Porque ficou evidente, ficou provado a influência do Facebook na primeira eleição do Trump, né? Com o mesmo cara que hoje... O Brexit também passou por aí, né? Isso, e é o mesmo cara que é assim com o Eduardo Bolsonaro, né? Ele é o guru dessa galera de manipulação de informação. É legal a gente entender como é que funciona esse xadrez, entendeu? Para poder, enfim, ouvir a voz de todo mundo. Olhando para o futuro, você tem esperança? Você é um cara esperançoso? Você é otimista? Eu tenho que pedir desculpas para te responder, porque eu sou otimista. Aqui no Brasil, para você ser otimista, você tem que avisar, ó, não me leve a mal, né? Por que eu sou? Eu acho que foi o Suassuna que eu vi falando uma vez, né? Eu não sou nem pessimista, nem otimista. Né? Eu sou um realista esperançoso. Eu gosto disso, eu gosto disso porque ontem à noite, cara, a gente está aqui conversando, eu estava na USP Leste, cara, com uma galera, Chico. Era 9 da noite, já tinha que fechar o auditório. A gente ficou até às 10 horas. Isso te alimenta. Porra, isso é sensacional, uma garotada, entendeu? E um cara falando assim, ô Tos, pô, deixa eu falar logo com você que eu tô indo para uma aula. Eu falei, aula? Às 10 da noite? Aula do quê? De programação. Isso é nutrição para você, né? Porra, não é nutrição, isso é um fato. Se a gente ficar reclamando que não está acontecendo nada, estou citando a USP Leste como um exemplo. Você precisa ir para o interior do Brasil, você precisa ir para Goiás Velho, você precisa ir, sabe, para todos os cantos, você precisa ir para a periferia de São Paulo. Tem gente trabalhando, cara. Tem gente lá, não é que estão umas maravilhas, não, mas tem gente viva, fazendo coisas incríveis. Na Amazônia tem gente fazendo coisas incríveis. Você invariavelmente termina o Provoca, que eu adoro assistir, né? Vejo até para me inspirar quando às vezes eu entrevisto quem passou por lá aqui. Vamos ver o que o Tass fez, né? Você sempre termina com a pergunta, o que é a vida? Eu queria perguntar para você, não exatamente o que é a vida, né? Qual é o sentido da sua vida? O que é que você busca em última instância? O que é que te dá sentido? Ligar pontos. Eu nunca imaginei que a gente ia estar tendo essa conversa hoje, por exemplo. Essa conversa nossa hoje passou por alguns pontos que eu acho que não estavam previstos, né? Não é?
Eu acho é isso que me alimenta, Chico, ligar pontos, especialmente pontos que eu ainda não conheço, sabe? Eu acho muito legal você estar vivo e falar assim, o que eu ainda não sei fazer? E começar a fazer e se colocar naquele lugar daquele cara que não sabe porra nenhuma. Cara, é uma dor. Você fala, cara, eu vou pagar um mico nesse lugar, entendeu? E eu estou praticando isso, por exemplo, há 1 ano e meio eu estou fazendo remo olímpico, que é um esporte muito desafiador, que se qualquer erro você pode se machucar muito feio, entendeu? E que vai um tempo para você ir curtindo por que você está ali, como eu curti estar aqui. Com vossa pessoa, Chico. Obrigado. Coisa boa. Criptomoedas e bitcoins são os temas mais buscados nas redes sociais quando o assunto é finanças e investimentos. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você deve conhecer alguns caras que ficaram ricos ensinando como se ganha dinheiro com criptomoedas e bitcoins. Mas quantas pessoas dos teus amigos e amigas você conhece que ficaram ricas com isso? Pois é, provavelmente ninguém, né? E deve conhecer algumas pessoas que já perderam muito dinheiro com isso. Mais de 95% dos investimentos com bitcoins e criptomoedas acabam sendo um desastre. Eu vivi mais de 20 anos no mundo do mercado financeiro e sempre tem algum assunto que é o assunto onde todo mundo acha que vai ficar muito rico. Já foi avestruz, já foi boi gordo, já foram umas operações malucas lá com ouro. Cada ano é uma coisa. A verdade é que se você souber o básico e começar a integrar na sua vida um hábito de investir com consciência e consistência, em 5 anos você vai estar melhor do que hoje. Daqui a 10 anos você vai estar muito melhor do que daqui a 5 anos. E daqui a 20, 30 anos, a situação não só sua, mas da sua família vai se transformar completamente, sem nenhum milagre, com conhecimento. E é isso que eu vou te dar no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite. O maior presente que eu poderia te dar, esse conhecimento. E essa aula fundamental que se chama o Guia da Liberdade Financeira, e chame seus amigos e amigas também.